Bom, então agora nós vamos para o exercício de aula, página 3, é o exercício de número 8. O exercício de número 8 pede a determinação por compreensão do conjunto A. Tá, que o conjunto A inclui o elemento Azinho e vai até o B. Inclui o B, vai até o Bzinho. Está bem? Daí nós vamos analisar as nossas alternativas. Vejam. Alternativa A, x pertence aos naturais, tal que o x é maior ou igual ao A e menor ou igual ao B. O item B, x pertence aos inteiros, tal que o x é maior ou igual ao A e menor ou igual ao B. Então, vejam que para todos esses itens, a escrita é quase da mesma forma. O que vai se diferenciar é o grupo, né? A qual conjunto numérico pertence a essa escrita com relação ao conjunto A. Bom, quando a gente vai escrever, né, os elementos que pertencem a um conjunto, nós podemos escrever dessa forma, nós podemos escrever daquela outra forma, como se fosse uma reta numérica, né? Então, aqui, se o nosso colchetezinho tá fechado, então significa que inclui os elementos, né? Se inclui os elementos, então a bolinha é fechada. Então, o A e do B. Bolinha fechada inclui todos os elementos que estão entre A e B, inclusive os próprios elementos A e B. Bom, quando a gente diz isso, né, está entre A e B e todos os elementos que estão aqui no meio fazem parte desse conjunto, está bem? Então, a gente tem que analisar qual grupo, né, então, pertence, né, quando a gente escreve dessa forma. Vejam que esse A e B pode ser positivo, tudo positivo, pode ser números de negativo para negativo, pode ser um número de negativo para positivo, não tem problema. Né? Aqui está dizendo apenas que ele quer entender a qual grupo pertence. Quando a gente faz essa escrita de conjuntos numéricos, aí então esse é mais um exercício conceitual. Vejam que não pode ficar aberturas, né? Então, por exemplo, se fosse só nos naturais, faz de conta que o meu A e o B sejam de 3 até 10. É só os naturais. Então, se é só os naturais, só poderia ser o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E os números que estão entre eles, né? Por exemplo, 3 e 4. Os números que estão entre 3 e 4 não está no conjunto, não pode estar, não vai fazer parte. E daí, então, não é dessa forma que a gente representa, né? Quando nós temos um corte, né? Então, não pode ser com relação aos naturais, né? Não pode pertencer aos naturais. Os inteiros, da mesma forma. Se for, por exemplo, menos 3 até 2. Então, vai ser o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, enfim. E daí, então, os números que estão entre esses números, né? Entre menos 3 e menos 2, entre menos 2 e menos 1, também não vai fazer parte ao conjunto. E daí, então, não é essa representação que nós usamos, está bem? Então, analisando, ó, dos naturais não pode ser, dos inteiros não pode ser, dos racionais também não pode ser, né? E aí, então, nós ficamos com os reais e os complexos. Os complexos nós não estamos estudando agora, né? A gente não está estudando agora. E com relação aos complexos, nós vamos ver mais lá pra frente, né? Vocês vão ver no caso, né, no ensino médio, mais pra frente. E daí a gente não usa essa escrita, está bem? Com relação aos conjuntos numéricos. Sempre que a gente for representar os conjuntos numéricos, a gente usa os reais, porque com relação aos reais, nós incluímos todos os números, todos os elementos que fazem parte entre um e outro número, né? E aí, o que vai diferenciar é se nós vamos incluir esses números, e daí os extremos, né? Se nós vamos incluir, então, nós usamos a bolinha fechada. Se nós não vamos incluir nenhum e nem o outro, nós usamos a bolinha aberta.
Está bem? Se nós só vamos incluir o A, mas não vamos incluir o B, então vai ser bolinha fechada no A, bolinha aberta no B. Ou o contrário, né? Se nós vamos incluir o B e não vamos incluir o A, então é bolinha aberta no A. Está bem? Mas são todos os elementos que estão aqui entre um e o outro. E daí, então, a representação é sempre com relação aos reais. Também, então, quando vocês forem escrever, é sempre com relação aos reais. E aí, o que vai mudar é depois do tal que. Depois do tal que, aí vai mudar. Aí você precisa analisar se inclui, se não inclui, essas coisas, né? Pra ver como que vai escrever aqui nesse caso, tá bom? É isso, gente.